fundamento da Igreja Apostólica, a fé nos santos de Deus. Esta mensagem é uma mensagem, irmãos, do Santo Irmão Aldo, que ele já publicou em Boletim da Nossa Santa Igreja, em janeiro de 2012. E nesta semana, nesta ocasião, o Conselho assim relembra a todos nós. A nossa fé apostólica está firmada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em Maria Santíssima, na Santa Vô Rosa e no poder de Deus Pai, que forma santos para a sua glória. Cremos que todos os que se santificarem, vivendo a doutrina e a disciplina que Jesus nos legou, através da Santa Vô Rosa, herdarão o reino dos céus, tornando-se santo de Deus e servindo-o eternamente. Assim como a igreja primitiva foi edificada sobre o testemunho dos apóstolos e profetas, também seguimos a mesma fé, confiando na manifestação do poder divino através dos santos e anjos. No Velho Testamento está registrado que no passado Deus Pai preparou patriarcas e profetas que hoje são poderosos servos no reino dos céus e que muito ajudaram Jesus durante seu ministério na terra. Atualmente, esses santos celestiais estão com a Santa Vô Rosa e, juntamente com os santos apóstolos, são enviados para ajudar o nosso povo, bem como ajudam a mim, irmão Aldo, na condução da igreja e na obra de Deus. Eis alguns testemunhos bíblicos da ação dos santos e anjos. A transfiguração de Jesus no Evangelho segundo São Marcos. O evangelista assim registrou: o Divino Mestre tomou consigo a São Pedro, São João e São Tiago e levou-os só a eles, à parte a um monte alto, e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Aqui vemos, prezados irmãos e irmãs, que esses santos viveram na terra muitos séculos antes do Divino Mestre e que, como integrantes do reino dos céus, foram enviados por Deus, o Pai, para estarem com Jesus no cumprimento de seu ministério, do seu santo sacrifício e para ajudá-lo na obra de salvação. A promessa de Deus ao profeta Malaquias: assim disse o Senhor, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia se cumpriu quando Santo Elias foi enviado para ajudar o profeta São João Batista. Daniel na cova dos leões. Um anjo enviado por Deus o Pai para livrar o profeta Daniel de perecer na cova de leões famintos, onde fora lançado pelas ciladas dos seus inimigos. No entanto, no dia seguinte à condenação do profeta, o rei, muito triste e preocupado, se aproximou da cova dos leões e chamou a Daniel com voz angustiada: Daniel, servo de Deus vivo, o teu Deus, a quem serves com tanta constância, conseguiu salvar-te dos leões? Respondeu Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, de sorte que não me causaram nenhum mal, porque fui achado inocente junto dele. Esse fato está registrado nas Sagradas Escrituras, no livro de Daniel. São Pedro liberto da prisão. São Pedro foi solto da prisão por um anjo, enviado por Jesus, nosso Senhor, que assim determinou para livrá-lo da morte, conforme
São Lucas narra em Atos dos Apóstolos. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e as correntes caíram das mãos de Pedro. Esses relatos confirmam que Deus envia santos e anjos para proteger e fortalecer os seus servos. São inumeráveis os testemunhos sobre a manifestação do poder de Deus, dos seus santos e anjos ao longo do tempo. Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima e a Santa Rosa são provas fiéis do cumprimento da doutrina, no que diz respeito aos santos de Deus. Esses santos viveram na terra, foram contemplados pelo povo e viveram santamente. O exemplo que aconteceu no tempo presente, com a Santa Rosa, que viveu em nosso meio e hoje é uma santa viva e poderosa, que vem à terra para ajudar ao seu povo e para orientar a mim, irmão Aldo, como devo dirigir a igreja e como agir em benefício da obra e do povo de Deus. Eu, como sucessor do Consolador, comprovo que ela é uma santa de grande poder, pois tenho a honra de contemplá-la como verdadeiramente ela é, em toda a sua glória e esplendor de santa de Deus. Dentre as maravilhosas e significativas visões que São João narra no livro do Apocalipse, se destaca o relato de uma delas, que se refere a uma santa de grande poder, que representa as duas rainhas que adoramos de todo o coração. Assim narra São João: grande e maravilhoso sinal apareceu no céu. Uma mulher, com o sol a servir-lhe de manto, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas a cingir-lhe a cabeça. O amado apóstolo viu uma rainha poderosa da glória celestial, fato que justifica muito bem a nossa fé em Maria Santíssima e na Santa Rosa, ambas santas gloriosas e rainhas dos céus. Estimados irmãos e irmãs, este é meu chamado à santificação. Creiam na nossa doutrina e pratiquem a nossa disciplina, pois são dos céus e têm o poder para transformar uma pessoa em santo ou santa de Deus. A existência da Santa Rosa e a minha missão como profeta do Senhor são provas desta verdade. Muitos já foram santificados em nossa igreja e estão na glória celestial. Outros estão se santificando pela mensagem que pregamos, recebendo em sua alma as virtudes do Espírito Santo. Por isso, confiem nos santos e anjos do nosso Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Confiem em Maria Santíssima, na Santa Rosa, e confiem em mim, irmão Aldo, pois lhes ensinamos a verdade, que santifica e purifica os seus corações. Queridos irmãos e irmãs, permaneçam firmes na fé e na disciplina apostólica. Assim como profetas, apóstolos e santos do passado foram instrumentos de Deus, também hoje ele levanta servos para conduzir o seu povo, pois confiem na obra que vem dos céus, pois está fundamentada na palavra de Deus e confirmada pela ação dos santos e os anjos. Viver em santidade é o caminho para herdarmos a glória eterna e servirmos ao Senhor para todo sempre, conforme está registrado no livro do Apocalipse, especialmente nas visões de São João sobre a Nova Jerusalém e o serviço eterno ao Senhor. São João descreve que os servos de Deus o servirão,
verão o seu rosto e o seu nome estará em suas testas. Essa mensagem transmite a plenitude da comunhão com Deus e a promessa da vida eterna para aqueles que servem na fé. Ser apostólico fiel não é apenas esperar pela eternidade, mas viver aqui e agora como filho de Deus, deixando que a doutrina e a disciplina apostólica moldem nossas atitudes, escolhas e relacionamentos. É como se cada gesto fosse um reflexo da glória divina, antecipando o que veremos plenamente na eternidade. O reino de Deus não é só futuro, mas já está presente entre nós, quando vivemos segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, revelados à Igreja pela Santa Voz Rosa, tornando-nos sinais vivos dessa realidade. Amém. Queridos irmãos, portanto, está aqui a leitura desta linda e importante mensagem sobre, irmãos, o fundamento da Igreja Apostólica e também sobre a fé nos santos do nosso Deus. Sabemos, irmãos, que tudo o que nós precisamos para seguir adiante como verdadeiros filhos de Deus, tudo, irmãos, que nós precisamos para ainda nesta terra sermos santos de Deus, o Santo Irmão Aldo ensinou, o Santo Irmão Aldo revelou e entregou a todos nós. Que ele chegou ao ponto de dizer que tudo o que nós precisávamos, ou tudo o que a igreja precisa para seguir adiante e entrar no reino dos céus, quando Deus assim determinar, ele já tinha ensinado e revelado. Que ele chegou também a mencionar que a igreja está preparada para seguir em frente. E então hoje, irmãos, com o passar dos anos, com o passar dos dias, o mundo, cada dia que passa, é visível aos olhos de quem assim quer enxergar a decadência moral, a decadência espiritual, a falta de amor, a falta de mansidão, a falta de qualidades que vêm dos céus. Mas nós, apostólicos, irmãos, somos um povo que Deus, através dos seus santos, resgatou do pecado, resgatou de vícios, de maus costumes e tudo o que o mundo oferece. Para ser o quê? Para nós sermos, irmãos, servos capacitados e prontos a servir a Ele, Deus, aqui na terra, prontos a levar avante a sua missão. Sabemos, irmãos, que os últimos servos que Deus levantou nesta terra, com o poder da revelação, para concluir a sua missão terrena na terra, foi a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo. O Santo Irmão Aldo foi o sucessor do Consolador e último profeta dos tempos do fim. Então, após o Santo Irmão Aldo, não terá mais nenhum ser humano que tenha o dom da revelação e o poder divino em suas mãos. Mas o Santo Irmão Aldo e a Santa Voz Rosa. A Santa Voz Rosa formou a Igreja Apostólica, restaurou a Igreja dos Santos Apóstolos, por ordem de Jesus. E o Santo Irmão Aldo aperfeiçoou o que ainda faltava, o que ainda precisava. E então eles foram para os céus, continuando os seus ministérios em espírito. E a igreja, irmãos, aqui nesta terra ficou. E quem é a igreja? Não é as paredes, não é a sede, não é as congregações. A Igreja Apostólica, irmãos, é cada um de nós, desde que sejamos fiéis, obedientes e consagrados. Então, se aqui estamos, sendo o povo apostólico, sendo o reino dos céus na terra, como nós devemos, irmãos, proceder? Como nós devemos, irmãos, levar adiante a obra apostólica? Será que é vivendo
de qualquer maneira? Será que é achando isso, achando aquilo? Será que é buscando conhecimento muitas vezes das mentes humanas? Ou será que é colocando em prática o que tudo nós recebemos, o que tudo a Santa Avó, o Santo Romualdo nos deram, nos legaram? A obediência, a consagração, a disciplina da igreja, a doutrina que moraliza e edifica as nossas vidas. Aqui o Santo Romualdo, irmãos, na mensagem, ele se referiu que Deus tem o poder para transformar qualquer pessoa em santa ou santo. E agora eu faço uma pergunta a todos nós, até mesmo aos que estão, os internautas que estão conectados. Deus, através da Santa Avó e de Jesus, tem conseguido, irmãos, agir na nossa vida para nós tornarmos santos ou santas ainda na terra? Nós estamos dando essa condição à Santa Avó, ao Santo Romualdo? Porque não é tão simples eu falar assim: amanhã eu quero ser santificado, amanhã eu quero ser santo. Será que eu vou conseguir sozinho? Então, irmãos, para nós alcançarmos um grau de santificação ainda maior, nós precisamos da Santa Avó, nós precisamos do Santo Romualdo, precisamos de Jesus, porque são eles que têm a missão e o poder de fazer isso na vida do ser humano. E agora, voltando aqui, irmãos, para aqueles exemplos que foram citados. Daniel, irmãos, ele passou por tudo aquilo que nós acabamos de ouvir. Através dos seus inimigos ou por causa de seus inimigos, o rei se obrigou a condenar ele. Então jogou ele na cova dos leões famintos. Os irmãos imaginem os leões famintos e uma pessoa ser jogada até eles. Questão de segundos ou minutos não sobraria nada. Mas e qual foi o tamanho da fé de Daniel? Daniel, ele chorou, ele gritou, ele reclamou, ele se esperneou, ou ele simplesmente se entregou a Deus em suas orações e fez, ou melhor, se entregou a Deus e ali Deus pôde provar aquelas pessoas, aquele reinado que estava com ele. Mas e agora? Qual será que era, irmãos, o viver, a procedência de Daniel naqueles dias na sua vida? Será que Daniel achava que era esperto o suficiente e não precisava, às vezes, seguir a vontade do Pai? Será que Daniel era submisso a Deus e suas leis? Com toda certeza, Daniel mereceu a proteção celestial, mereceu um anjo de Deus que tampou ou fechou a boca daqueles leões. Então ele foi salvo e ali provou a quem quisesse ver que Deus estava com ele, que ele era um servo de Deus, que estava pronto para dar provas com sua vida. A mesma coisa, irmão, São Pedro. São Pedro foi acorrentado, foi preso e estava prestes a ser condenado, talvez até condenado à morte. Mas qual que foi a atitude de São Pedro, irmãos? Ele orou, se entregou a Jesus, a Deus, fez com que Deus agisse na sua vida. E como que São Pedro permitiu que isso acontecesse na sua vida? Sabemos que São Pedro era seguidor de Jesus, um apóstolo, o amado apóstolo São Pedro. E quando Jesus estava caminhando às margens daquele mar e viu ele como pescador, qual que foi o convite que Jesus fez a São Pedro? Para seguir ele e ser pescador de homens. E qual que foi, irmãos, a reação de São Pedro? Será que São Pedro se preocupou com os seus bens materiais? Será que São Pedro se preocupou? Mas se eu deixar a minha pescaria, a minha profissão, com que dinheiro ou eu vou me sustentar no amanhã? Com o que eu vou me manter no amanhã? São Pedro, com muita fé, porque sabia que Jesus era o Filho
ou melhor, era o Mestre, Filho do nosso Deus, aceitou e assim virou seguidor, sendo um dos apóstolos mais amados e importantes na vida de Jesus e na obra que Jesus ali estava começando o seu ministério. Então, irmãos, esses exemplos, para nós, Santo Irmão Aldo, assim, nos mostra mais uma vez através da mensagem. Como o São Pedro, como Daniel, foram servos muito utilizados e importantes na vida do povo apostólico primitivo, dos seguidores de Deus, dos seguidores do Mestre daquela época. Hoje é a mesma coisa. Jesus, irmãos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo em nossos dias, são santos poderosos que nos deram também muitos exemplos, que fizeram muitos apostólicos, como o Santo Irmão Aldo mostrou, que ouviram a obra, ou melhor, ouviram a mensagem apostólica, colocaram em prática na sua vida, se santificaram nesta terra e hoje nos céus são pessoas ou santos de grande valor. A mesma coisa está se dando com nós. Aqui estamos, como o Santo Irmão Aldo mencionou na mensagem, muitos estão ouvindo, colocando em prática a mensagem apostólica e sendo santificados a cada dia, na medida em que vão obedecendo, para que um dia cheguem no reino celestial. Mas será que, irmãos, os dias se passando, o mundo, como eu já mencionei aos irmãos, a decadência moral a cada dia ainda é menor? Será que nós, ouvindo todos esses exemplos de santos, de servos de Deus no passado, que foram capacitados, e Jesus, através dele com o Pai, através deles com Deus, pôde assim manifestar a sua obra, a maravilha do reino dos céus na terra? Será que hoje, irmãos, nós como família apostólica, estamos sendo usados também pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo, para mostrar ao mundo, irmãos, que na Igreja Apostólica é possível ser feliz, que na Igreja Apostólica é possível sermos santos e herdar o reino celestial? Será que a minha vida, irmãos, está sendo o sal da terra e a luz do mundo que eu preciso ser? Será que lá na minha casa, os meus familiares verem o meu exemplo de apostólico? Será que a minha vizinhança, na sociedade onde eu moro, verem que eu sou uma pessoa diferente? Verem ou sabem que eu sou apostólico? Será que lá no meu trabalho, na faculdade onde eu estudo, eu dou provas de uma pessoa, de um servo de Deus, de um servo do Consolador? Ou será, irmãos, que, infelizmente, somos só mais um no mundo, igual às pessoas que já vivem no mundo? Santa Avó Rosa, ela sempre dizia que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Será que isso se cumpre, irmãos, na nossa vida? Será que isso eu estou colocando em prática no meu proceder? Então, irmãos, para que Deus, através dos santos desta igreja e os anjos, possam se manifestar nas nossas vidas e nós sermos um instrumento nas mãos deles e levarmos a obra apostólica avante, nós precisamos, irmãos, lutar. Precisamos cada dia se santificar mais, buscar mais a Deus, buscar mais união. Não estou dizendo que os irmãos não estão buscando, não estou dizendo que os irmãos não estão preocupados em ser melhor, mas sim, irmãos, que a cada dia nós busquemos refletir os nossos atos, as nossas ações, valorizando os momentos de reuniões, assim como os irmãos aqui estão presentes, valorizando esta reunião de oração, assim como as outras reuniões da nossa Santa Igreja. E que a cada dia, irmãos, nós possamos ser melhores em todos os sentidos, como aqui o Santo Irmão Aldo frisou na mensagem do boletim, ou no final da mensagem. Nós ser apostólico, irmãos, não é apenas esperar pela eternidade, porque o reino de Deus
ele não é só o futuro. O reino de Deus já está entre nós. E se nós for obedientes, se nós colocar em prática tudo o que o Santo Irmão Aldo nos deu, nós estaremos sendo participante do reino dos céus. O simples fato de eu ser apostólico não permite de eu ser participante já na terra do reino dos céus. Mas o fato de eu ser apostólico, obediente e consagrado. Então, só de palavras, nós não conseguimos nada, mas sim de obras, atitudes, escolhas certas. E como que eu vou fazer as escolhas certas na minha vida? Como que eu vou me entregar à Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo? É obedecendo, é colocando em prática a doutrina e a disciplina na minha vida. Por isso, irmãos, continuem firmes, valorosos, não desanimem por nada. Não deixem que a dúvida ou que outros comentários de outras pessoas venham nos atingir. Não deixe que o medo, muitas vezes de notícias ou coisas que venham acontecendo mundo afora, venha nos atingir. Mas sim, irmãos, vamos de mãos dadas, revestidos da justiça do nosso Deus, revestidos da obediência, da consagração, fazer com que a Igreja Apostólica, que somos nós, seja ainda mais vitoriosa e juntos com o nosso exemplo, com a nossa dedicação, com a nossa força de vontade, nós trazermos mais almas para perto de Deus, para o rebanho do Santo Pastor Irmão Aldo, para que a Santa Avó, junto com Jesus, possa transformar mais vidas, transformar mais seres humanos, mais pessoas em santos ou santas. E que nós, irmãos, sejamos cada dia melhores capacitados, melhores entendedores e maduros na fé o suficiente para entendermos a essência de ser apostólico, a essência do reino dos céus que está aqui conosco a cada dia, que é os santos e os anjos. Por isso, irmãos, vamos valorizar cada segundo, valorizar cada momento como este de santa reunião e juntos levarmos a Igreja Apostólica até aonde Deus permitir, que com certeza é a última e grande vitória. E assim, na medida em que Deus chamar cada um de nós individualmente ou coletivamente, nós estejamos preparados para herdar o reino celestial. Queridos irmãos, estamos assim então chegando ao término desta santa reunião. Com muita alegria em meu coração, agradeço mais uma vez a sua presença, o seu amor, a sua participação para com a igreja, para com esta santa reunião, que juntos pudemos fazer este belo trabalho. Que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, possa assim retribuir a todos com grandes bênçãos, com muita sabedoria e muita força nas suas vidas e assim juntos continuando na vida, na missão de apostólicos. Queridos irmãos, para então nós